abra comigo, segundo a palavra que está na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, nós vamos ver dos versos 7 ao 18, tá? Repetindo, abra comigo, 2 Coríntios 3, do verso 7 ao 18. Então, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus, vou ler pela versão, a nova versão internacional, que ela está assim, bem fácil de entender, assim, bem clara, direta, né? Amém? Você já achou aí? Então, você que está em casa, pega a sua Bíblia, já deve estar com ela aberta. Então, nós vamos ver aí, 2 Coríntios 3, do verso 7, né, ao 18. Amém? Então, glória a Deus. Então, olha só o que Paulo fala, tá? Então, nós vamos ver aqui essa passagem aqui que está em 2 Coríntios 3, de 7 a 18. No verso 7 diz assim: os ministérios que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Está falando da lei. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Guarda essa palavra, justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, que é a lei. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Eu vou repetir. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos aí onde você está. Você que está assistindo conosco em casa, você que está aqui conosco na igreja. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, mais uma vez, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui nesse culto, poder aprender do Senhor essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Agora nós damos plena liberdade, que o Espírito Santo traga revelação. Nós não queremos, Senhor Deus, sairmos daqui confusos. Nós não queremos, Senhor Deus, sair com nenhuma sombra de dúvida daquilo que o Senhor se propôs ensinar aos nossos corações. Portanto, Senhor Deus, em nome de Jesus, agora eu repreendo todo espírito de dispersão, tudo que está aí na sua casa, que está atrapalhando você prestar atenção na ministração da palavra, está repreendido, em nome de Jesus, para que a nossa atenção agora seja dada à voz do Espírito Santo. Fala, Senhor, que o teu servo usará, Senhor Deus, os teus lábios. Os meus lábios serão usados para a ministração da tua palavra. Fala através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui com 2 visitantes aqui, sejam bem-vindos, tá? Na casa do Senhor. Nós estamos aqui no culto fechado, né?
mas algumas pessoas aqui que estão conosco. Irmãos, o que nós estamos falando aqui? Eu fiz uma introdução, né? Que nós vamos falar aqui de uma comparação da nova e da velha aliança. Aí, eu li uma palavra aqui que, de certa forma, é uma palavra tremenda que Paulo dá para nós. Mas, assim, nós temos que ter muito entendimento para poder extrair daqui aquilo que o Senhor se propôs a nos dar nessa noite. O que Paulo está falando aqui é que Deus se comunicava com os homens, tá? De uma forma, e ele resolve mudar a forma de se comunicar com os homens. E é isto que nós vamos tratar. Então, nós estamos falando aqui, só para os irmãos se lembrar, tá? Só para os irmãos se lembrar, o que nós mais apreciamos quando nós entramos na presença de Deus? Sentir a glória de Deus. Que a glória de Deus encha os nossos corações, que a glória de Deus venha e transforme. Por quê? Tem pessoas que entram e saem do mesmo jeito que entrou. Porque ele não sentiu a glória de Deus. Porque ele não tocou na glória. A glória de Deus não chegou nem perto dele, né? E Deus está falando assim, né? A glória de Deus é tremenda. Então, a glória de Deus é alguma coisa tão tremenda, que na época de Moisés, quando ele chegou lá para falar com Deus naquela sarça ardente, Deus falou: Moisés, cuidado aí, né? Esse lugar é um lugar santo, tire a sua sandália. Depois Moisés, quando ele viu o tamanho da missão que ele tinha, que era convencer o seu povo a sair do Egito, convencer o faraó a liberar o seu povo, ele falou assim: eu preciso dizer quem é o Senhor. Eu vou lá em seu nome, mas em nome de quem eu vou? Fala lá, Moisés, que o grande eu sou te enviou, né? Então, nesse caso, irmão, o Moisés está lá falando, né? Fala aí. Então, mas aí Moisés tinha essa preocupação. Falou assim: eu vou lá, eu, Moisés, estou falando assim, deixa meu povo ir, né? E o faraó vai falar assim: o que é isso? Quem é você? Então, Moisés já conseguiu de Deus falar assim, fala que o grande eu sou te enviou. Tá bom. Mas Moisés não se conformava, ele falou assim: eu preciso convencer meu povo, né, que eu vi Deus. Então ele falou lá, né, quando Deus falou o seguinte, né, ele viu aquela sarça ardendo lá, ele falou assim: Senhor, deixa eu te ver, né, a sua face. Deus falou assim para ele, né: Moisés, de jeito nenhum, né? Eu anotei aqui, ele fala, ninguém que ver, né, nenhum homem poderá me ver, porque viverá. Se ele ver a minha face, nenhum homem viverá. Então, Deus, a glória de Deus é tremenda, é tão grande, é tão poderosa, que Deus falou assim: Moisés, eu vou lá em Êxodo, né, 33, ele fala assim: eu vou te arrumar uma fenda para você ficar aí. Quando eu passar, a minha bondade toda passar, você vai me ver, né? Mas não a minha face, porque homem nenhum verá a minha face, e nenhum viverá aquele que ver a minha face. Então Moisés se conformou, né, em ficar numa fenda que Deus colocou para ele ver, quando Deus passa assim, na bondade de Deus passa, ele vê, né, não a face de Deus, porque Deus falou assim: nenhum homem que ver a minha face viverá. Então a glória de Deus é tremenda. Bom, a glória de Deus é tão tremenda, né, tão poderosa, que a gente não consegue nem qualificar. Mas eu queria dar um exemplo para vocês, né? Eu estava aqui estudando essa palavra e o Senhor me lembrou o seguinte: lembra a irradiação de laser, por exemplo? Ela é assim, a radiação, ela é nociva se você se expor a ela. Mas se você tiver revestido, ela passa a ser cura, não é verdade? Você não tem laser que você submete lá um raio-x e lá não vai lá com revestimento
E aí aquela não é aplicado para fins medicinal, aquela radiação. Então, nós estamos falando aqui, né, da bênção de Deus, da glória de Deus. E Paulo, ele vem explicar isso nessa palavra, né? Ele vem explicar isso nessa palavra, né? Então nós vamos falar aqui que Moisés, ele queria ver a glória de Deus, está lá em Êxodo 33, 20, né? Mas Deus falou assim: homem nenhum verá minha face e viverá. Então, Moisés, se conforme em ver eu passar pela fenda, né? Então, Paulo vai explicar que a velha aliança, né, trazia a morte, né? Condenação, né? Enquanto nós estamos falando aqui de ser revestido em Cristo para ganhar a vida, né? Então nós estamos vendo aqui, então a velha aliança, ela vai de Gênesis a Malaquias, a velha aliança, tratando da lei, que é condenação, que é morte, né? Para agradar a Deus você tem que cumprir totalmente a lei. E nós sabemos que ela continua até o dia de hoje. Agora, na velha aliança, a palavra-chave é obedecer. Se você não cumprir, nós já falamos aqui numa pregação recente, né? Se você não cumprir, você não agrada a Deus. Então, nisto, o homem tem uma grande missão ali, né? O Moisés trouxe a lei, mas o propósito a necessidade de obedecer a lei continua até o dia de hoje, só que ninguém consegue obedecer a lei, né? Ninguém consegue obedecer a lei. A palavra diz que não há um justo sequer, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, Israel, bem que ele tentou, mas não conseguiu, né? Nenhum dos seus melhores homens, né, nunca conseguiram. Então, agora vem a nova aliança, tá? Aí vem a nova aliança, Jesus entra em cena e diz: eu farei justiça por vós. Eu serei justiça. Por isso, quando nós estamos aqui lendo essa passagem, né, nós falamos aqui, ó, é um texto bem longo aqui, né? Olha, se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, que era a lei, né? Se era glorioso, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então, o ministério que começa com a nova aliança, ele traz justificação, né? A outra traria condenação. Então, nós estamos falando aqui de um momento que Jesus, ele entra, né? Ele fala assim: se você estiver comigo na nova aliança, se você estiver em aliança comigo, então você será justificado. Então, nisto, aquela aliança, ela é uma nova forma de relacionamento com Deus. Deus, né, como eu disse, a glória deles tremenda, ninguém poderia entrar na presença dele, o homem, né? O único que nunca pecou, nascido de mulher, foi Jesus. Então Jesus, né, ele estava habilitado para passar pelo que ele precisava passar pela morte, né, para poder justificar o homem e todos os seus pecados. Então, nisto, né, Jesus falou o seguinte: eu farei justiça em seu lugar. Então, o que nós vamos ver aqui, antes de entrar no objetivo da pregação, ele falar um pouquinho dos destaques da velha aliança. A velha aliança, ela foi escrita na pedra, a velha aliança, né? Nós recebemos lá que Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai. Já a nova aliança é a lei de Deus agora representada pelo Evangelho, escrita no coração. A palavra vem no seu coração. Não é você pegar lá e ler o que está escrito lá na palavra, não. Você já sente a palavra, você sente a direção de Deus, já ela está no seu coração. Enquanto a velha aliança é chamada de lei da morte, a nova aliança é chamada de espírito vivificante. Enquanto a velha aliança é chamada de condenação, a nova aliança é chamada de justiça, tá? E enquanto a velha aliança, ela desvanecia, tá,
nós vemos aqui na palavra que a velha aliança ela desvanecia. O que é desvanecia? Aquele brilho que Moisés recebeu ao entrar na presença de Deus, sem ver face a face, só o fato de estar nas proximidades. A glória de Deus era tão grande que Moisés saiu de lá com o rosto brilhante. Aquilo ali era vamos dizer, o efeito da glória de Deus tão grande naquele lugar, que Moisés ficou com o rosto brilhante muitos dias. Só que Moisés começou a perceber que aquilo ali começou a apagar, desvanecia. Né? Então, já enquanto a glória de Deus na velha aliança desvanecia, o brilho, né? Não a glória, né? O brilho, né? Ela ia apagando com o tempo. Na nova aliança, ela é permanente. Então, Deus percebeu, falou assim, olha, tudo bem, não dá para a gente seguir com essa aliança com o homem, porque ele não consegue cumprir, bem que ele tentou, né? Deus começou a procurar, né, pessoas que agradassem a Deus. Ele encontrou ali Noé, um homem, né, que ele achou graça, Abraão, ele achou Jó, o próprio Moisés, né? Moisés não cumpriu, não conseguiu agradar a Deus, né? Ninguém. Mas ele achou vários homens bons que Deus, né, se destacou. Jó, ele fala assim: você já viu na terra homem mais íntegro que Jó, né? Então, mas mesmo assim, nenhum deles ele conseguiria, né, agradar a Deus por si. Tá? Então Deus falou o seguinte: eu tenho que mudar a aliança. Então veja bem, pensa você que você tem um contrato de aluguel, um contrato qualquer um, e aqui você não está conseguindo honrar aquele contrato. É uma coisa muito difícil, uma condição contratada que para você não alcançava. Aí não tem jeito de seguir em frente com aquele contrato. Aí a outra parte, que é que tem o direito de contratar, né? Ele chega e fala assim: olha, eu vou mudar esse contrato para facilitar a sua vida. Já que você não consegue cumprir assim, eu vou mudar esse contrato, né? Então Deus, ele chama a Jesus, né? Ele falou o seguinte, né? Nós temos que pensar aqui uma forma, né? Já que o homem não consegue cumprir a lei, você vai cumprir no lugar dele. Então, quando Jesus entra para justificar a lei, né? Aquilo que nós não conseguimos fazer, ele vai fazer no nosso lugar. Então, mas é um novo contrato, não é? Antes eu tinha um contrato. Eu tenho um contrato que, se eu não cumprir, o salário do pecado é a morte, né? Se eu pecar, eu morro, tá? Está estabelecido. Então, Deus falou o seguinte: esse contrato está muito difícil para a humanidade. Jesus, vamos mudar esse contrato. Eu não vou abrir mão das minhas cláusulas, mas eu vou permitir que você entre nesse contrato. Por isso, nós estamos falando da nova aliança com Jesus, né? Por isso, nós estamos falando que Jesus veio e fez a nova aliança no sangue derramado em favor de muitos. Isso é tremendo, irmão. Irmãos, nada. Nós estamos falando no mundo secular, nós falamos em contratos. No mundo espiritual é aliança. Deus não abre mão da sua aliança. Deus não abre mão das suas cláusulas. A diferença é que, como nós não conseguimos cumprir, ele chamou o seu filho, falou assim, ele amou o mundo de tal maneira e falou assim: eu vou dar o meu único filho para cumprir no seu lugar. Ele vai morrer no seu lugar. Então aí, nesse novo contrato, que é a nova aliança, Deus traz uma novidade. A graça, né? Vai ser de graça. Vocês continuam não merecendo. Vocês continuam não tendo suficiência para cumprir a lei. Mas vocês vão receber não porque vocês passaram a merecer, mas por quê? Pela graça, pelo amor. Pelo amor, Deus amou tanto e falou o seguinte: meu filho vai pagar no seu lugar. E aí,
nesse contrato da graça, a cláusula seguinte é fé, né? Uma condição é dada. Você não precisa pagar nada, né? Você não consegue pagar, então eu nem vou querer receber de você. Tem muitas empresas com essa situação da pandemia que ela não está conseguindo pagar aluguel. O proprietário chama e fala o seguinte: olha, eu sei que você não consegue pagar, então antes de te despejar, e como eu sei que não é sua falta de vontade, eu vou te dar vou negociar, vou te dar uma chance. Então Deus resolveu dar essa chance pela graça, né? De graça. Ele falou assim: Jesus, né? Você cumpre a morte no lugar deles. Então Jesus trouxe para nós a morte dele para que nós morrêssemos com ele e com ele nós ressuscitássemos, porque senão, sem chance. Então nisto nós recebemos pela graça, né? Aliás, de graça, pela fé. E é uma outra cláusula desse contrato, né? Então, bom, moral da história, vocês entenderam, isso aí é uma coisa que todo mundo que já conhece a palavra já sabe. Mas, segundo a palavra que nós lemos aqui, depois desse pano de fundo, vamos ler de novo a palavra para você entender o que Paulo está falando para nós? Agora que você já tem esse pano de fundo aí, olha Paulo falando. O ministério que trouxe a morte. Vocês entenderam que a lei era condenação, porque se não cumprisse, morte. Foi gravado em letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, porque veio de Deus, não é por conta disso que ele não era glorioso, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Moisés, toda vez que ele ia lá estar com Deus, ele vinha com aquela irradiação, né? Com a glória de Deus, né, nele. Ele vinha com o rosto brilhante. Por causa do resplendor do seu rosto, os israelitas não podiam olhar no rosto de Moisés. Ainda que desvanecesse, ainda que aquele brilho fosse com o tempo saindo, né? Aí Paulo fala o seguinte, no verso 8, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso, se o ministério da morte já era glorioso assim, e trazia morte? Imagina o ministério do Espírito que vivifica, né? Não será ainda mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Olha só, Paulo está falando assim, imagina o ministério que Jesus trouxe, que é a nova aliança, trazendo justificação, como ele é glorioso. Pois o que outrora foi glorioso, que é a lei, agora não tem a glória em comparação com a glória insuperável, que é a glória da nova aliança. Tá? Se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Então a glória de Deus, de Jesus, não dissipa, né? Ela fica, né? Como eu disse, uma vem gravada em pedra, a outra vem gravada no coração, e ela não dissipa. Ela é uma glória permanente, né? O que está dado, está dado. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que o israelita não contemplasse o resplendor que estava dissipando. Depois nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Na verdade, a mente deles fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lido a antiga aliança. Não foi tirado porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, quando o livro de Moisés é lido, né, a lei, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Em todos nós
que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Bom, agora eu quero que vocês fiquem comigo aqui para nós entender essa parte seguinte da mensagem, né? Então, nós falamos aqui o que Deus fez, né, através de Jesus, né? Ele trouxe a nova aliança. Mas antes, para vocês entenderem aqui essa passagem que Paulo fala, houve uma situação que Moisés, quando a gente fala do véu, tem dois sentidos para o véu. Você fala o seguinte: Moisés punha o véu para se proteger da glória de Deus? Não. Mas não era, Moisés não tinha que se esconder lá na fenda, né? Sim. Mas o véu não foi usado para se proteger da glória de Deus. O véu foi uma esperteza de Moisés. Uma esperteza, sim. Começou com uma forma de dar um conforto. Imagina que eu estou falando com você e coloco uma luz, né? Eu não sei para que o pastor João colocou essa lâmpada aqui, não acendeu, mas tudo bem. Então, toda vez que eu coloco uma lâmpada no seu rosto, né? Não fica incomodando, né? Então, Moisés falou o seguinte: sabe de uma coisa? Para não incomodar vocês, ele colocou um véu, né? Colocou um véu no rosto e as pessoas ficavam mais à vontade para falar com Moisés, né? A glória do Senhor não incomodava tanto. Só que aí Moisés foi percebendo que aquele brilho foi diminuindo, né? Agora, só que olha só a esperteza de Moisés. Moisés, né, a glória de Deus era o seguinte: quando ele estava com Deus, ele vinha com o rosto todo iluminado, mas assim que ele se afastava de Deus, a glória de Deus começava a dissipar. Então, quando Moisés descia do monte, né, que ele tinha ido falar com Deus, ou então lá na sua cabana, lá, quando ele falava com Deus, o rosto de Moisés ficava brilhoso. E aí as pessoas começavam a falar: esse sim é um homem de Deus, olha o brilho dele, ele estava com Deus. Quando Moisés passava assim, brilhando assim, né, falava: esse homem estava com Deus, olha lá o rosto dele. Então, só que aí começava a perder o brilho, daqui a pouco apagava tudo. Porque toda vez que ele se afastava de Deus, o brilho, a glória ia embora, né? Então o que Moisés fez? Já sei, né? Pensa que aquele véu também era uma amostra se ele estava mais perto ou mais distante de Deus, né? Toda vez que ele estava distante perto de Deus, a sua face estava brilhante. Toda vez que se afastava de Deus, o brilho ia embora. Então as pessoas saberiam quando ele estava mais perto ou mais distante de Deus. Aí ele falou: já sei. Eu, como líder desse povo, eu não posso deixar que ele fale menos do que eu sou um homem, que eu estou sempre na presença de Deus. O que ele fez? Bota o véu sempre. Aí a pessoa sempre vai ver ele de véu e vai sempre achar que ele está com o rosto brilhante, quando já não tem mais brilho. Vocês estão percebendo que Moisés foi usado como um protótipo? O que é protótipo? Um modelo para aquelas pessoas usarem, serem diante de Deus. Então, o que acontece? Esse véu, que a princípio começou sendo usado para ser uma forma de proteger, para não ofuscar aqueles que estavam se aproximando de Moisés, né? E quando ele estava com aquele brilho intenso, de repente o véu passou a ser uma desculpa, uma dissimulação. As pessoas pensavam que ele estava brilhando quando já não tinha brilho mais coisa nenhuma. E nisso, irmãos, também
podemos dizer que o véu foi considerado como uma máscara. O que é uma máscara? A máscara é uma dissimulação daquilo que nós somos. Enquanto eu, com o rosto, sem nenhum véu, vocês iriam ver que eu não tenho brilho nenhum, né? Não estou na presença de Deus. Eu coloco o véu e você fica achando que eu estou cheio da glória de Deus. Será que esse povo de Israel, que tinha que cumprir a lei, e aqui a Bíblia diz que eles tinham que cumprir a lei, eles, seguindo o modelo de Moisés, não começaram a ler a lei com o véu para se acharem cheio da glória de Deus, todo perfeito, quando na verdade não tinha coisa bonita, coisa nenhuma, porque eles não estavam cumprindo a lei. Então agora nós começamos a entender o que Paulo fala. O Paulo fala o seguinte, né? Ele fala o seguinte, ó, ora, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem essa glória. Porquanto, visto que temos tal esperança, né? Nós não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, não percebessem que ele já não tinha mais o brilho. Será que eu não estou usando máscara para que as pessoas achem que eu sou o líder que eu deveria ser? Né? Cheio da glória de Deus, enquanto eu não tenho mais glória nenhuma, mas toda vez que eu volto para Deus, eu encho da glória, e toda vez que eu me afasto de Deus, a glória vai embora, mas eu não quero que você saiba que eu não estou cumprindo a lei, então eu coloco um véu, e esse véu começa a dissimular aquilo que eu sou. Irmãos, quando nós estamos falando aqui, né, nós vemos aqui uma situação, né, esse véu, ele acaba sendo uma máscara que Deus abomina. Deus falou o seguinte: eu topo fazer uma nova aliança, Jesus, mas sem véu, sem máscara. Eu quero que as pessoas venham, mas se exponham. Eu quero que as pessoas mostrem o que elas são realmente. Por quê? Porque Deus estava falando, eu estou vendo aqui que o meu povo põe um véu, que é uma máscara, e não percebe que eles estão distantes de mim. Né? Começam a se achar, e até a gente começa a entender que uma mentira falada 3 vezes se torna verdade para muitos. E a pessoa começa a achar que ela está cumprindo a lei, quando não está cumprindo a lei. Né? Então, quando o homem pecou, essa questão da máscara começou lá atrás. Tá? Deus abomina o véu, porque isso aí é uma dissimulação. E essa esperteza humana para dissimular, ela vem lá do paraíso. Quando Adão pecou, né, que ele comeu do fruto proibido, o que ele fez? Se escondeu. Quando ele ouviu a voz, aliás, a primeira coisa que ele percebeu é que ele estava nu, ele e Eva estavam nus, e eles pegaram o quê? Cozeram uma folha de figueira, se cobriram. Né? Quando a pessoa peca, quando a pessoa faz uma coisa errada, ele sabe que ele fez errado. Aí tem 2 situações: encarar a verdade ou falar, ninguém viu, vou continuar posando de bonito nessa história. Então, Adão e Eva, quando pecaram, né, eles sentiram que eles estavam nus. A hora que eles pecaram, eles já começaram a se cobrir. E eles foram atrás de uma folha de figueira para se cobrir. E Deus, né, chega lá no viramento do dia, Moisés, desculpa, Adão, né? Onde você está, Adão? Né? E aí, Adão está lá escondidinho. Fala assim, estou aqui, senhor. O que você está fazendo escondido aí? Por que você se coziu? Você por acaso você comeu do fruto proibido? Ou seja, Deus não se engana. As pessoas acham que fazendo a máscara,
ele cobre a vergonha de Deus. Ele cobre a vergonha um do outro, mas de Deus não. Né? Então, o que aconteceu? Deus falou o seguinte: para que isso, Moisés? Né? Você comeu do fruto proibido? Aquilo que não devia ter feito? Então, essa situação do véu, né, que eu vou chamar agora de máscara, né, porque o véu tinha uma finalidade de proteger contra o brilho, mas de repente Moisés falou assim: opa, dá para eu dissimular e essas pessoas não saberem que eu já não sou aquele líder tão presente com Deus. Porque toda vez que ele estava na presença de Deus, ele estava brilhando, mas nem sempre ele estava brilhando. Quando ele se afastava de Deus, a glória dele desvanecia. Então, o povo de Israel passou a usar exatamente como seu líder. Começou a usar um véu. E ninguém lê mais a Bíblia com o coração. Lê a palavra coração, lê com um véu. E a palavra aqui diz que quando eles liam, os seus corações se fechavam, né? Ó, por causa do resplendor tal, não será o ministério. Vamos ver aqui onde fala. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que é removido aquele véu. Então Jesus vem e Deus fala o seguinte: remove esse véu aí. Não quero saber de véu, não. Não quero saber de dissimulação. Chega de máscara. Chega de você querer ser o que você não é. Máscara. Não estou falando da máscara que nós estamos falando aqui, que é para a nossa proteção. Né? Estou falando máscara. Aquela máscara que você põe e alguém fica achando que você é outra pessoa. Né? Não tem aquelas máscaras que a pessoa coloca de personagens importantes? Né? Olha, eu sou o presidente, eu sou o, sei lá, né? Uma pessoa importante. Ele faz uma máscara e sai. Agora, eu sou aquela pessoa. Na verdade, quem usa máscara tem a finalidade de demonstrar aquele que ele não é. Então, Deus falou o seguinte: não quero máscara. E a máscara vem vindo lá de trás, irmãos. Não é coisa nova. Davi, quer coisa mais? O homem segundo o coração de Deus. Quando ele inventou de se encantar lá com Betseba, né, que ele adulterou, né, até aí ele estava nem percebendo a encrenca que ele estava entrando. Dali a pouco a mulher chega para ele e fala assim: Davi, estou grávida. Aí a coisa ficou feia. E agora? E agora? E agora? E até ter uma relação com ela, ninguém poderia ficar sabendo, só eu e ela, tal. Mas agora a gravidez vem aí, vai ter problema, já sei. Máscara, chama uma máscara aí. Chama Urias da guerra, faz ele deitar com a sua mulher, porque aí vão achar que é ele que engravidou a mulher. E eu vou sair de fininha nessa história. Mas Deus, aquilo que você faz, né, que você comete, né, quando você peca, você vai ter que arcar com as consequências. Deus não deu mole, falou assim: negativo, sem máscara aqui. Né? E aí Urias não quis saber de deitar com a sua mulher, mas de jeito nenhum. Como pode meus soldados na guerra morrendo lá e eu aqui com a minha mulher? Mas de jeito nenhum. Ele dormiu na porta da casa dele, mas não dormiu com a mulher dele. Aí tentou outra vez embebedar ele, não teve jeito. Aí falou assim: só tem um jeito. Vamos matar Urias. E então ele encomendou outra máscara, né? Ele encomendou outra máscara. Então essa máscara agora é o seguinte: você vai, leva ele, Urias, falou para o capitão dele lá, né? Leva Urias para frente de batalha, que não tem jeito dele sair de lá com vida. E foi assim. Urias foi morto. Davi, então, a mulher fica viúva. E Davi põe a máscara de bonzinho. Vou casar com a viúva. Vou receber a viúva. Olha que lindo, né? Que rei maravilhoso. Mas Deus falou assim: não é nada disso. É máscara. O que está por trás disso aí é máscara. Então, eu quero ver. Aí, quando Davi acha que nasce a criança, que casa com Betseba, está tudo bem. Aí,
Deus derruba a máscara dele. Manda Natan lá falar para ele, Davi, né? Começou a contar aquela história, né, daquele homem que só tinha um gado e tinha um vizinho dele, um fazendeiro, que tinha milhares e milhares de cabeças de gado, e vai lá e mata a única cabeça de gado que esse proprietário pobre tinha. Aí Davi vem e fala para ele, quem é esse? Mata esse homem. Aí Natan falou assim, olha, esse homem é você. Deus está falando que você fez uma coisa muito feia. Deus está falando que você fez uma coisa muito, muito, muito feia, né? Então, na hora, caiu a ficha de Davi, e ele falou assim, caiu a máscara de Davi, porque Deus detesta a máscara. Então, aí ele se humilha lá perante a Deus, e pede perdão e tal, e Deus perdoa, mas ele fica com as consequências, falou assim, esse filho não vai viver. Irmão, a máscara vem vindo lá de trás, né? Então, nós estamos vendo aqui as pessoas aprendendo dentro, né, de situações que ele falou o seguinte, eu sou um líder, o Davi era um rei, né? Não posso mostrar para essas pessoas, Moisés era um líder do povo, eu não posso mostrar menos do que eu sou uma pessoa junto com Deus, que eu tenho a glória de Deus, então eu boto o véu, que é uma máscara. Davi, eu boto o véu, que eu caso com aquela viúva e conserto todas as coisas, boto o véu, não é uma máscara. Então nisso, Deus ele falou o seguinte, olha, está abominado a máscara. Então, quando ele traz a nova aliança, né, a palavra de Deus está falando aqui, né, Paulo está falando, na verdade, a mente desses homens lá se fecharam, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lido a antiga aliança. Eles ainda acham que estão bem na fita, que estão cumprindo a lei. Não foi retirado porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas, agora presta atenção, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, esse véu é retirado. Quando alguém se converte, o Espírito Santo, né, quando convence alguém do pecado, essa pessoa vem para Jesus e ele vem com o coração aberto. Por quê? Como é que Deus conquista o coração do pecador, né? O Espírito Santo convence ele que ele está errado, que ele está no pecado. Então aquela pessoa se humilha, né, na presença de Deus. Ele fala, verdadeiramente, e eu fazia coisas feias, né? Mas mesmo assim, Jesus me ama. Se eu falar que eu roubei, ama. Se você se arrepender, ele te perdoa. Mas se eu falar que eu matei uma pessoa, Jesus ainda me ama. Ama, se você se arrepender e tiver uma nova, né, uma nova posição em Cristo. Mas se eu falar que eu fiz coisas feias, que eu usei de pornografia, que eu fiz coisas terríveis, que eu traí minha esposa, ainda assim Jesus me ama? Ama, se você se arrepender. Então aquela pessoa, o véu dele é tirado, tá? O véu dele é removido. E ele, quando ele aceita Jesus, ele chega e dá um testemunho. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu era um miserável. Eu era uma pessoa horrível. Eu era uma pessoa que eu matei. Eu era uma pessoa que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, tal. Mas Jesus me amou e me perdoou, que agora eu não quero mais saber disso. Então, o véu foi arrancado. Eu expus toda a minha vergonha. E falei, agora eu sou de Cristo. Né? Irmão, só que, o que acontece? Esse irmão novo convertido, né? Ele está uma bênção na igreja. Ele está lá firme, aprendendo a palavra. Aí chega, ele conhece os princípios, entende que tem que passar pelas águas do batismo. E aí ele desce as águas, tudo, passa pelo batismo. Só que ele não foi numa escola bíblica bem orientativa, né? E ele passa um tempo
ele chega num irmão, um crente mais antigo da igreja, e fala assim: irmão, você que é mais antigo de igreja, eu sou novo, eu tô achando que tem alguma coisa errada comigo. Mas por quê? Eu aceitei Jesus, eu confessei lá todos os meus pecados, eu passei pelas águas, mas eu ainda percebo que quando, por exemplo, passa uma mulher bonita, né? Eu ainda dou a segunda olhadinha. Minha atenção ainda se prende àquilo ali. Quando eu vejo uma pessoa, né, às vezes eu estou falando assim, eu sei que eu não devo mais falar palavrões, mas de vez em quando eu estou falando palavrão. Eu ainda me vejo fazendo coisas erradas, irmão. Aí o irmão fala assim: é? Misericórdia, irmão. Você está no pecado, você tem que passar pelas águas de novo, né? Não pode. A pessoa que batizou não peca mais. A pessoa que aceitou Jesus não peca mais. Você está errado. Aí o irmão, né? Meu Deus do céu, né? Vou para o inferno, né? Não fui liberto, não estou salvo. E aí ele começa a entrar em 1000, a cabeça dele vai a 1000, e ele começa a sofrer, que ele tem uma pressão enorme da carne, levando ele a querer fazer coisas erradas. E ele fala assim: não posso pensar, senão eu estou em pecado. Eu não posso, tenho que virar as costas, porque senão eu estou em pecado. Meu Deus, estou em pecado. Aí essa pessoa, né, porque o outro lá falou: de jeito nenhum. Depois que você batizou, você é outra pessoa, nunca mais você vai pecar. Daqui a pouco, aquele crente que já está uns 3 meses depois dessa conversa, sofrendo, agoniado, né, achando que vai para o inferno porque ele não tem jeito, ele vê aquele crente antigo fazendo aquilo que ele disse que não podia fazer. Opa, peraí. Ele vê o cara mentindo. Aí ele descobre que aquele crente antigo é um vendedor, né? Sabe aqueles vendedores sem escrúpulo? Que o pobre vai lá na loja, né? O pobre vai lá na loja e ele tem lá um produto que tem promoção, que dá para dar um desconto para ele, ajudar a vida daquele pessoa menos, né, capaz, comprar aquele bem. Mas ele falou assim: não, eu vou falar que não tem promoção para eu ganhar uma comissão maior. E toda vez que ele faz isso, a hora que o cara sai, ele fala assim: ferrei mais um, né? Ferrei mais um. E ele é crente. Aí aquele irmão falou assim: meu Deus, ele mente. Ele mente. E já passou pelas águas, já fazem tantos anos. Aí ele começa a olhar e vai falar o quê? Chega na hora da reunião, o cara é um santo. Máscara. Ele aprende que lá na igreja as pessoas não têm coragem de falar que estão no pecado. As pessoas preferem colocar máscara para se passar por bonzinhos, para não ter que se expor. Ele falou: e eu vou ser bobo de ficar falando que eu ainda estou fazendo isso? Máscara em mim também. Irmãos, como é que Deus vai agir nessa igreja? Com máscara. Quando ela não reconhece. Se aquele irmão tivesse sido, né, uma pessoa íntegra, ele teria lido lá para ele a passagem que está em Romanos 7, 23, que Paulo fala o seguinte, né? 7:19. Paulo fala o seguinte: porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, e se faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando: o bem que eu sei que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não posso fazer, isso eu faço. Se Paulo fala que ele está passando uma luta contra a carne, porque nós aprendemos que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos uma nova natureza, mas nós ainda temos que lutar contra a velha natureza. Mas uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair na tentação. Uma coisa é você ver o pecado, mas outra coisa é você resistir.
né? E a palavra diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, Deus sabe que o diabo anda ao derredor procurando alguém para tragar. E ele é fiel e justo para perdoar aquele que tropeçou. Mas quando a igreja se posa de bonita, quando a pessoa fala o seguinte: não, eu sem problema, eu depois nunca mais eu abri a boca para falar uma palavra, né, que não fosse verdade, né? Gente, nós erramos todos os dias. Todos nós pecamos e nós temos que depender da misericórdia de Deus todos os dias. Mas quando nós não temos a coragem de tirar a máscara, falar que nós temos sim, né? Nós temos sim a natureza da carne em nós, que vem e que nós temos que lutar contra ela. Mas quando nós lutamos contra ela, a palavra diz que a vitória é certa. Porque aqui a palavra diz, aqui Paulo fala, né? Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E o Espírito convence a gente do pecado. O Espírito fala o seguinte: olha, mostra onde você é fraco. Que quando você é fraco, nós te fazemos forte. Agora, aquele que se faz forte, ele é fraco, porque, na verdade, ele não tirou a máscara. Porque todos nós pecamos. Mas aí a palavra diz, de fato, né? Ele fala o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, quando nós temos a coragem de falar: eu não sou perfeito. Eu já disse para os irmãos aqui, eu sendo pastor, eu erro. E todo dia eu tenho que pedir perdão. Todo dia eu sei que não é todo dia que eu acerto. Tem hora que eu uso uma palavra, né, e às vezes acaba ofendendo, né? Não era essa a vontade, mas foi. Mas por isso que a Bíblia fala: ó, irai, mas não pequei, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Nós temos tempo para que venha o Espírito Santo e falar: ó, você não fez coisa certa não, né? A palavra que você usou não é apropriada. E aí você fala: perdão. Perdão. Mas quando, né, a pessoa não quer se expor, eu, líder da igreja, vou falar que eu erro? Deus me livre, ninguém vai mais querer, né, ouvir o que eu falo. Não, ninguém aqui é melhor que ninguém, todos nós temos a tentação, mas nós temos também o livramento. Nós temos aí o diabo andando ao derredor, mas nós temos também aquele que veio para destruir a obra do diabo. Nós temos a nosso favor uma arma poderosa. O que nós não podemos é falar: está tudo bem, né? Nós não podemos falar, né? A pessoa que tem assim conhecimento da palavra, sabe que está andando em caminhos tortos, e você falar assim: irmão, irmã, né? Muda, corrige, porque o tempo está ficando curto. O tempo está ficando curto. Você não descobriu que o relógio está rodando rapidinho demais? Você não descobriu que ontem era março de 2020 e hoje nós estamos em março de 2021, já faz um ano que nós estamos nessa história? Já se passou um ano quando a gente pensava que ia passar um mês, 2 meses? Você não percebeu que nós já estamos em 2021, parece que foi ontem o Natal? E vai ser cada vez mais rápido. E se tem uma coisa que nós temos que fazer, não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje, né? Se tiver que se arrepender, faça hoje. Se você está vendo que Deus está falando, conserte com Deus. Se conserte. Tira essa máscara, porque não tem máscara que vai entrar no céu. Eu tinha aqui, né, eu preciso ver onde está, um prumo. O prumo de Deus. Quem lembra? O prumo de Deus. Toda vez que eu tinha uma pregação aqui que o Senhor me inspirava, eu descia o prumo, né? Vocês sabem que é prumo, né? Quando o pedreiro vai ver se o muro está no prumo, ele coloca aquele prumo lá, não tem como. Se tiver torto, vai mostrar na hora. Deus está falando: eu estou passando o prumo.
essa palavra é para que nós acordemos. Tire a máscara. Não adianta você achar que você é perfeito, porque todos nós, nenhum de nós, né? Todos nós pecamos, por isso nós estamos destituídos da glória de Deus. Nós carecemos da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Glória a Deus que nós temos um Deus misericordioso, que sabe das nossas limitações e reconhece isso que Paulo está trazendo aqui. Paulo está falando o seguinte, né? Todos nós agora, com a face descoberta, alguém tem dúvida que nós estamos falando que é sem máscara? Com a face descoberta, nós contemplamos a glória do Senhor. Então nós podemos tirar a face. O Senhor está falando o seguinte, ó, você pode tirar a face porque a glória de Deus vai te limpar. Se você tiver com máscara, você nem chega na presença de Deus. Mas se você tirar a máscara, né, se você falar assim, eu sou realmente uma pessoa que precisa ser curada nessa área, eu sou uma pessoa que precisa ser tratada nessa área, Deus, ele é misericordioso, né? Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar, e a palavra está dizendo que todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, né? Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, amém? Olha isso, olha a bênção que Deus está falando. Toda vez que nós tiramos a máscara, com a nossa face, né? Com a nossa face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Oh, glória, né? Aqui, nós estamos falando que é o contrário. Enquanto lá, naquele raio-x, você tem que se proteger, nós já estamos revestidos de Cristo. Nós estamos em Cristo, o Senhor já nos justificou. E Ele nos permite entrar então agora, entrar frente a frente com o Senhor. E nós não vamos ser consumidos. Por quê? Porque o Senhor vai usar a glória dEle para nos edificar. Nós vamos sendo transformados à imagem dEle, de glória em glória, cada vez maior, né? Isso que é a promessa do Senhor para nós. Irmão, o que nós estamos falando aqui, né? Então nós estamos vendo que tem situações que a pessoa... ele não tem, ele ainda está usando o véu, está usando a máscara, né? O tempo está passando rápido, como foi falado aqui, né? A Lilian estava ministrando na hora do louvor, ela estava lembrando, né? Da questão aí dessa semana, foi uma semana assim que, além da gente estar vendo cada vez mais o quadro de mortes aumentando, né? Hoje eu estava cortando o cabelo, e o irmão lá falou assim, olha, antes a gente devia falar, fulano, quantas pessoas? Tá bom, né? Daqui a pouco, ele falou assim, começou a chegar perto. Daqui a pouco, os clientes dele estão morrendo. Eu estou falando rindo aqui, mas não é rindo no sentido de prazer, não. Eu estou falando que a coisa está ficando complicada. A pessoa está falando o seguinte, olha, é hora de nós pôr a barba de molho, porque realmente as coisas não estão, nós estamos no olho do furacão, nós temos uma situação complicada. Então nós temos que fazer, temos que ter o pé no chão. Deus é soberano sobre as nossas vidas, Ele vai nos chamar a hora que Ele assim já preparou. Mas o que nós estamos falando? Você está preparado? Você está com a sua vida em ordem, se o Senhor te chamar essa noite? É isso que eu estou falando. Porque nós, crente, né, que temos o Senhor na nossa vida, nós sabemos que quando nós formos chamados para a glória, vamos estar num lugar, nos braços do Senhor. Mas, se nós formos aquele cristão que nós realmente tiramos a máscara, que o Senhor está chamando nós para nós prestarmos conta com Ele, para arrumar a nossa casa. Será que eu não estou com orgulho no coração? Será que eu não sou aquela pessoa que fala, não, o cara fez isso comigo, vai sofrer? Será que ainda a gente tem na igreja, eu costumava dizer assim, né? Tem pessoas tão duras de coração, que falavam assim, se eu ver aquela pessoa morrendo na sombra, eu arrasto para o sol. Você já pensou um absurdo desse? Que coração! Você acha que é difícil encontrar pessoa assim? A gente está vendo coisas horríveis.
E às vezes, pessoas que se dizem cristãos, usando palavras sem perdão, não reconhecendo o amor de Deus para nós, e ela não quer saber, ela quer o amor de Deus para ela e o ódio para o outro. Mas a palavra diz que aquele que odeia o seu irmão, né, esse é um assassino. Deus chama de assassino aquele que odeia o seu irmão, porque quando você fecha o seu coração para o outro, você está matando aquela amizade. E aquilo ali pode ser que você foi escalado para falar de Jesus para aquela pessoa. Se você condenou aquela pessoa, se você fechou seu coração, você pode estar fechando a porta da salvação para ela. Será que você não vai prestar conta depois? Então, quantas pessoas que estão ali, bonitos, mas não tem uma palavra de perdão para liberar? Quantas pessoas estão em situação que sabe que está conflitando com aquilo que é o amor de Deus, não está, então, mas não, né? Então, aquilo que nós estávamos falando, o que você precisa fazer, faça hoje, não deixa para amanhã. Pastor Aguiar está falando aí que nós estamos... Não, eu, particularmente, todo dia, eu agradeço a Deus por mais um dia, porque eu não sei quando será o dia que Deus nos chama. Então, eu preciso estar bem com Deus, com meus irmãos. Se eu tiver alguma coisa, eu tenho que tratar com aquela pessoa. Se você trazer alguma coisa à oferta, ao altar, tiver alguma coisa contra o seu irmão contra você, a palavra de Deus diz lá, deixa lá a sua oferta, vai lá, se reconcilie com o seu irmão e volta, porque senão a sua oferta não vai ser aceita. Então, nós estamos trazendo aqui uma palavra, irmãos, de alerta, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos que essa semana, por exemplo, né, a televisão ficou impactada com a morte do senador Major Olímpio, né, uma pessoa tão saudável. Quando você fala, morreu uma pessoa de 90 e tantos anos, estava... Né? Mas quando você vê pessoas como nós, como você, saudáveis, de repente em uma semana, 2 semanas, sai do saudável para uma cama, um leito de hospital, onde a pessoa fica numa situação ali, né, isolada da família. Pensa no lugar dessa pessoa, se é uma pessoa que não se tratou com Deus e com os seus, naquela hora em que ela não tem mais contato com ninguém. E ela está ali, e começa a vir. Eu tive um vídeo de uma pessoa que trabalha no hospital, que é de uma outra igreja, e ela testemunhando, né? Ela trouxe um testemunho interessante. Ela falou assim, Deus está, assim, no meio de tantas coisas ruins, tem coisas que se fala assim, não, é a mão de Deus. Um casal de 95 anos, né? Não foi contado por alguém, não, foi pessoas, a enfermeira contando o que aconteceu no hospital que ela trabalha. 2, né, o casal, foram internados com Covid no mesmo dia. E cada um foi para um quarto, uma ala, e nenhum sabia do outro. E aí, as coisas pioraram para os 2. E não demorou, acho que 10 dias, vieram a óbito. No mesmo dia que um faleceu num quarto, o outro faleceu no outro. Na mesma hora que um faleceu nesse quarto, o outro faleceu no outro. No mesmo minuto que um faleceu aqui, o outro faleceu aqui. Às vezes, até outro dia dentro eu falava com a minha esposa. Falei assim, um dia, né, nós vamos ser recolhidos, né? Mas pensando assim, né, eu falei para ela, né, seria tão bom se Deus, o dia que nos levasse nós 2 juntos, assim, para nenhum sofrer, né, pela perda do outro. Ela falou assim, não é que é uma má ideia, é uma boa ideia, né? Assim, conversando, meio em realidade, meio que, né, um assunto que a gente não gosta muito de falar, mas falando. E aí eu lembrei dessa senhora, desse casal. Olha como Deus tratou aquele casal. Foram recolhidos. Um não soube do sofrimento do outro, não soube do passamento do outro, mas não foi assim, horas diferentes, não foi minuto diferente, foi no mesmo instante. Mas enfim, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, ninguém sabe do dia de amanhã, ninguém. Mas nós sabemos que Deus nos ama,
que Deus não está trazendo essa palavra para a gente sair daqui com medo, mas com amor no coração, com obrigação de cristão a ser cumprido, que nós não estamos fazendo. Você que está em casa ouvindo essa palavra, faça o que você precisa fazer que você ainda não fez, porque não caia em ficar com a consciência pesada de não ter dado aquele abraço no seu filho que você precisava dar. Que você precisava dar aquele pedido de perdão para um parente que você não fala. Que vergonha, você é cristão, mas você fala assim, não abro mão da minha verdade. E sabe lá, o sofrimento que você está causando na vida de outra pessoa. Deus está chamando a gente para uma reflexão. Se nós somos cristãos, se nós conhecemos a palavra, Deus falou assim, tira a máscara. Faça o que nós precisamos fazer, amar o próximo, começar com os de casa. Começa consertando a situação. Se você tem problema no seu relacionamento familiar, se você tem problema com quem seja, faça a sua parte. A palavra diz assim, ó, esteja em paz com todos, se possível. Né? Com todos. Se você fez a sua parte, a outra parte não quis, você não pode falar, eu falhei. Não, você fez a sua parte. Mas, se possível, esteja em paz com todos. Deus está esperando ainda que a igreja faça o seu papel. Ninguém está falando que a igreja vai ser arrebatada hoje, mas poderia ser. Mas pessoas estão sendo arrebatadas. Né? Então, antes que a gente fique pensando, né, por quê? Por quê? Por quê? Agradeça a Deus a oportunidade de você amar os seus, amar um ao outro, fazer aquilo que o Espírito Santo tem te cobrado. Mas não seja o hipócrita, né? De falar o seguinte, está tudo bem? Está tudo bem. Aí, aquele crente novo fala assim, olha, eu estou com dificuldade porque eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Meu Deus, você não lê a Bíblia todo dia? Eu leio todo dia. Deus lá em cima está olhando, estou vendo tudo, né? Mentiroso. Fala que você também tem dificuldade, mas que você dá uma força. A palavra diz que Deus, o Espírito Santo vem em nosso socorro, né? Então a palavra de Deus é para que a gente fique atentos, porque o véu está sendo retirado. Já foi removido quando nós aceitamos Jesus. Com véu, com máscara, não entra no céu. Mas quando nós tiramos a nossa máscara, nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas deficiências, quando nós somos fracos, Deus nos faz forte, amém? Vamos ficar em pé para estar encerrando essa mensagem.